Oi pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você não me conhece, é a sua primeira vez aqui. Eu sou a Fernanda, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje eu vou contar o depoimento de um cliente que ele foi aprovado 22 dias depois de ter sido negado. Esse cliente era um nosso cliente, primeira vez que ele estava fazendo o processo todo conosco, a gente estava dando todo o suporte, fizemos tudo. O perfil dele muito bom, vou contar para vocês aqui. E ele fez no consulado de Brasília. Sim, ele foi negado de primeira tentativa com a gente, e isso foi no dia 20 de agosto de 2025, e depois de 22 dias a gente decidiu reaplicar, ele decidiu reaplicar, claro, e damos todo o suporte a ele, refizemos o texto, fizemos ali todos os ajustes que eram necessários e coerentes, né, com as alterações que tinham para fazer. 22 dias depois, ele foi aprovado no mesmo consulado. Eu vou contar pra vocês tudo com detalhes, tá? Mas antes de começar o vídeo, eu quero pedir pra você deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever aqui no canal. O seu like... Gente, que barulheira de papagaio, sei lá, periquito, o que é? Meu Deus. O seu like ajuda o YouTube a entender que o vídeo é legal e que ele pode distribuir para mais pessoas. E ele não custa nada, tá? É só você deixar um likezinho aí pra mim, tá bom? Então vamos lá, gente. O Cristiano, vamos contar pelo primeiro perfil dele. O Cristiano, ele é solteiro. Ele tem 2 filhas, essas filhas não vão com ele pra viagem. Tô contando esse contexto das filhas porque mais pra frente eu vou explicar pra vocês o que aconteceu. Ele é empresário, ele tá indo viajar com amigos pra final de um evento que vai ter em Las Vegas. É um evento que é de rodeio e ele trabalha nessa área aqui. Ele tem 2 empresas nessa área com confecções de roupa nesse tipo, tá? Basicamente é isso. Ele tem uma renda muito boa. Já viajou só para o Paraguai, tá? Ele não tinha viajado para Europa, nem nada disso. Seria a primeira viagem internacional dele. Ele não é casado, como eu falei, tem 2 filhas. E ele fez o processo dele em Brasília. Ele não tem parente nos Estados Unidos. Eu acho que é isso, tá? Então, se você ficar com alguma dúvida, deixa nos comentários para mim que eu vou conversando com vocês, tá? E ele fez esse processo no dia 20 de agosto, fez no consulado de Brasília. Ele chegou lá, a pessoa que entrevistou ele na primeira vez fez poucas perguntas para ele e não questionou muita coisa, não quis entender muita coisa. A gente orientou ele a falar, só que, gente, a primeira tentativa a pessoa acaba ficando um pouco mais nervoso, né? Então a pessoa às vezes não se solta tanto, mesmo a gente orientando que a pessoa pode se soltar, a pessoa pode responder de uma forma menos robótica. Ele não... Acho que ele não conseguiu desenvolver ele na hora, a pessoa também não queria entender muito bem o caso dele, negou. 20 de agosto ele me mandou essa mensagem, tá? Eu até postei no nosso Instagram um resuminho e eu vou tentar deixar um print aqui pra vocês da mensagem dele dizendo, visto negado. E aí a gente conversou, ele tinha uma viagem marcada para final de outubro, tem essa viagem marcada para final de outubro, que é o evento que vai acontecer e tudo mais. Ele tá indo viajar com amigos que já possuem visto, estão no mesmo ramo que ele de trabalho, e decidimos reaplicar. Eu falei para ele, olha, as datas estão todas para depois da sua data de viagem. O que a gente vai ter que fazer é tentar antecipar. Fizemos todo o processo, fizemos uma justificativa para ele, passei ali as informações que eu falei, olha, você precisa ser menos robótico, você precisa explicar, você não tem nada a perder, você precisa falar ali a verdade, porque é tudo verdade. Aí ele falou, Fernanda, será que foi por conta de eu morar sozinho? Por conta do imposto de renda? Porque ele faz retirada de lucro? É porque eu não sou casado? É porque eu nunca viajei? Não sabíamos ao certo o que tinha acontecido. Depois, na segunda tentativa, ele fala, Fernanda, eu acredito que foi porque eles não entenderam muito bem e tinham dado, a primeira pessoa tinha dado uma implicada por ele ter morar sozinho. Na segunda vez, ele conseguiu explicar. Tô resumindo aqui pra vocês, mas eu vou mostrar o áudio também, tá? E aí ele falou, olha, nessa segunda tentativa, Fernanda, eu fui fora da caixinha, como você falou. Eu falei pra eles, ele perguntou, você mora sozinho? Bateram de novo na tecla, né? Com quem que você mora? Você mora sozinho? E ele falou, eu moro sozinho, porém eu tenho a guarda compartilhada das minhas filhas. Isso é um vínculo, gente, que demonstra que a pessoa vai voltar pro Brasil. Então ele falou, as minhas filhas ficam comigo
a cada 15 dias. Ele é separado da mãe das filhas dele. Então, foi um vínculo excelente que ele pôde demonstrar ali, tá? Uma outra coisa, ele tem uma renda muito estável, assim, muito boa. Ele tem uma renda de 70 mil reais, gente. Então, assim, é uma pessoa com estabilidade no Brasil, tem 2 empresas e tudo mais. Foi como eu falei pra vocês anteriormente. E ele questionou na hora da entrevista: você tem o imposto de renda? Eu falei: explica pra ele que é retirada de lucro. Explica pra ele que da forma que o seu contador faz. Enfim, que era tudo certo. Tem emissão de nota fiscal, tudo certo, tá? Então ele tinha que explicar aquilo. E aí ele foi e explicou. Perguntou alguma outra coisa mais, mas ele disse que a diferença em si de um processo para outro foi o entendimento da agente consular. Ele foi para a segunda tentativa, 11 de setembro, 22 dias depois de 2025, mesmo ano, tá? 22 dias depois, ele chegou lá para fazer a entrevista. Ele falou: Fernanda, eu caí com a mesma pessoa. E aí ela me transferiu para uma outra pessoa para analisar meu caso. Cara super gente boa, tranquilo. E ele entendeu o caso dele. Perguntou e ele falou assim: a diferença foi que ele entendeu, ele quis entender. E no final, antes dele ir aprovar o cara, ele ia aprovar o meu cliente, ele foi lá falar com a pessoa. Ele falou assim: eu acho que ele foi se justificar para ela porque que ele iria me aprovar. Ele voltou, sentou e falou: visto aprovado. O perfil dele é muito bom. Realmente todos esses vínculos aí ele tinha como comprovar. E, enfim, acabou que eles não pediram documento para ele, mas acreditou naquilo que ele estava falando porque ele foi explicativo, né? Eu tô sendo redundante aqui, mas ele foi bem explicativo. Ele mostrou realmente que ele tinha um propósito de viagem a fazer, que ele realmente iria viajar com os amigos dele, que ele realmente iria fazer o propósito que ele estava se propondo ali na hora da entrevista, tá? Então tinha toda uma sinergia com o trabalho dele ir para esse evento. Enfim, e é isso. Se vocês ficarem com alguma dúvida, deixa pra gente aí nos comentários, tá? Ô, Fernanda, então, é isso que é a diferença. O cara lá, ele quer entender da pessoa, né? A outra mulher lá só viu as coisas escritas e negou, simplesmente, né? O cara me perguntou, né? Eu vi que o que pegou mesmo, pelo jeito, é que é a questão de eu morar sozinho, sabe? Só que daí nessa entrevista também eu tive uma desenvoltura bem melhor também, sabe? Em relação as respostas, sabe? Ele me perguntou pra onde eu ia, eu falei que eu ia pra final do campeonato de rodeio da PBR, em Las Vegas, tal. Tipo, consegui formular frases melhores, entendeu? Pra responder eles. Aí ele me perguntou também o que eu fazia, né? Daí eu consegui também ter uma desenvoltura boa. Falei que eu tenho uma empresa que produz camisaria e tal, que inclusive tem uma marca própria, que era do mesmo segmento aí do rodeio, que é o evento que eu, né, queria ir, entendeu? E uma das coisas que eu acho que pesou bastante foi os amigos que eu coloquei também, já o direcionamento ali de hotel que ficar, tudo, você entendeu? Fica mais completo, né, a DS, né? E aí ele foi perguntando, eu fui falando: ó, até eles têm visto, já foram várias vezes, se você quiser eu tenho aqui. Não é necessário, ele falou. Aí ele me perguntou da empresa, daí ele falou: mas você é dono da empresa? Eu falei: sou. Falei: tem as documentações aqui, se você precisar. Ele: não, tudo bem, ok. Aí ele me perguntou quantos funcionários que tinha, né? Eu falei: ó, funcionários diretos eu tenho 7, mas indireto tem mais de 100. Né? Daí ele perguntou há quanto tempo que eu tinha empresa, eu falei 10 anos, daí depois ainda acabei falando: ó, eu tenho na verdade 2 empresas, uma 10 anos e outra 4 anos, uma é mais no segmento de uniforme, a outra é na indústria de camisetas, bonés, né, marca própria, marca Calta e tal. E aí, quando ele me perguntou, ele perguntou que eu moro com quem? Essa é uma pergunta que todos eles fazem: você mora com quem? E essa pergunta também pesa um pouco, eu acho, na definição deles, entendeu? Aí, pra outra mulher, eu tinha respondido: eu moro sozinho, só isso. Aí, pra ele, eu respondi: eu moro sozinho, porém tenho 2 filhos pequenos, né? No qual eu tenho guarda compartilhada, e nos finais de semana eles ficam comigo. Respondi desse jeito. E aí, na verdade, demorou um pouco. Ele levantou, pediu licença, acho que ele foi lá na cadeira da mulher que me negou, né? Aí demorou uns 5 minutinhos, voltou. Aí digitou um monte de coisinha lá, não sei se ele fez um parecer, né? Tipo, falando por que ele ia aprovar, talvez, creio eu. E aí falou: ó, visto aprovado. Aí eu saí faceiro. Então é isso, gente. O que vocês acharam? Assim, eu fiquei muito feliz, né, gente? Porque a pessoa foi negada comigo. E aí a gente decide reaplicar. A pessoa 22 dias é aprovada. Isso cai por terra um monte de coisa que as pessoas falam. Você tem que esperar 6 meses. Tem casos que você precisa esperar 6 meses, 1 ano, 2. Tem casos que você realmente precisa fazer melhorias significativas para você poder tentar de novo. Mas no caso dele, e em alguns outros casos também, possivelmente, pode ter sido uma forma de falar equivocada, não ficou tão bem explicado. Você pode ter dado o azar de pegar uma pessoa que não entendeu muito bem o seu perfil,
E às vezes, gente, eu não tava nem muito interessada em entender, tá? Às vezes são pessoas, são seres humanos. Então, o caso dele foi muito importante, assim, muito legal pra gente poder mostrar aqui. A gente já tem casos de cliente que foi negado e foi aprovado com 4 dias de diferença. Esse depoimento a gente não tem aqui, mas na época foi um rapaz que ele foi negado em Recife e a gente conseguiu uma vaga pra ele no Rio. Ele tinha também um evento já marcado lá na Disney, era um evento profissional e ele teria que estar lá. Filho, esposa, ficaria aqui, família, empresa. 4 dias depois ele foi aprovado. Então, é outro caso também muito importante. 15 dias a gente tem pessoas, e esse hoje de 22 dias, agora, tá? 2025, foi esse ano de 2025 que teve essa aprovação. Me conta aí nos comentários o que vocês acharam. E até o próximo vídeo. Um abraço, um beijo no coração e fui!